como uma simples mudança no System Prompt, isto é, instruções do Grok 3 no X, potencialmente fez com que a CEO pedisse renúncia e desencadeou um comportamento antissemita e tóxico do agente de IA na rede social do Elon Musk. Uma alteração feita pelo engenheiro do X no System Prompt do Grok introduziu um comportamento em que ele não precisava se ater ao responder a perguntas, a respostas que fossem politicamente corretas, né? Desde que devidamente fundamentadas. Quando você olha a ideia por trás, né, dessa instrução, de fato, né, você pega um pouco do posicionamento do Elon Musk contra a cultura que ele chama de woke, né, dessa questão do politicamente correto, o comportamento esperado desse agente do Grok do X, né, que ele era muito utilizado para, por exemplo, você chamava ele em um comentário para ele elucidar algum fato especificamente ou comentar alguma coisa, seria, né, que ele pudesse adentrar em temas espinhosos, não ficar restrito àquilo, ao que é o politicamente correto, enfim, né. O engenheiro, de fato, ele talvez não imaginasse como uma mudança, né, uma inserção de uma instrução a mais, de um comportamento que pudesse impactar tanto no comportamento desse modelo de linguagem e trouxesse resultados tão danosos, digamos assim, para a imagem ali da rede social X e também para a XAI, que é a empresa desenvolvedora do Grok, né? A primeira coisa, né, que eu gosto de lembrar é que o Grok, né, que é o modelo desenvolvido pela XAI do Elon Musk, ele é um modelo que é conhecidamente, né, desempenha um comportamento mais, digamos assim, menos restritivo, né? Talvez comparado com o GPT do ChatGPT, com o Gemini, né? Que tem um comportamento talvez ali mais regulado para não adentrar em temas mais complexos, talvez que envolva política, aspectos sociais polêmicos, né? E isso tudo faz parte da estratégia das empresas como a Google e a própria OpenAI, de manter um controle talvez maior, né, de um conteúdo mais ético, enfim. O Grok ele já era reconhecidamente, por não ter uma camada de treinamento, né, digamos que a gente chama de um ajuste do modelo dentro do que a gente chama do alinhamento do modelo a diretrizes éticas, né, de um modelo mais permissivo. Então, por exemplo, ele poderia gerar imagens de figuras conhecidas, né? Quando você pedia, por exemplo, para gerar uma imagem de um Elon Musk abraçando Donald Trump, enfim, o Grok não tinha esse tipo de restrição, ele gerava, enquanto outros modelos como o GPT-4 ou da OpenAI e do Gemini, ele se recusava a fazer esse tipo de representação, né? Alguns tipos de piadas mais pesadas, ou pedir conversar com o modelo ali para ele ter um comportamento mais agressivo. Então, ele sempre foi mais permissivo, por padrão. Só que o System Prompt por trás, né, que definia o comportamento dentro da rede social X, né, até então ele tinha algumas travas para ele se ater mais a fatos, né, justamente atuar ali como talvez uma IA ali que ajudasse a elucidar alguns fatos. E é tanto que o uso desse Grok dentro do X, ele era muito utilizado pela comunidade da rede social para fazer fact-check, né? Ou seja, alguém postava alguma coisa, e aí o X tem aquela opção lá para fazer dose da comunidade, e o Grok a pessoa pedia para o Grok olhar se aquilo era verdade. Então ele buscava na internet, né, trazia outros fatos e fazia meio que uma revisão. Beleza, né? Então esse era muito o uso, né? Então quando a pessoa pedia para o Grok até então fazer uma piada ou esculhambar alguém, né, ele se recusava até para manter essa comunidade um pouco livre dessa toxicidade. Só que com a alteração que durou 48 horas, teve essa instrução, essa modificação das instruções para ele não se restringir a respostas politicamente corretas. O Grok começou a ter comportamentos antissemitas, se auto-intitulou Mark Hitler, começou a fazer bullying com outros usuários, ou seja, imagine você já ser zoado numa rede social e você ter uma rede social e você ter um agente de IA fazendo piada com você ainda, alimentado, obviamente, por provocações dos usuários, né? Então, um comportamento bastante tóxico, né? E isso foi tão disseminado porque esse agente ele poderia ser assinado com um simples arroba e mencionar ele, né? Que mesmo após a sua desativação, ele foi desabilitado temporariamente, né? E esse trecho do prompt foi removido, né? Depois de 48 horas, o estrago já estava feito. Então a XAI, o X lá, não conseguiu remover todos os comentários, né? Então, inclusive, alguns ainda estão disponíveis. E mesmo ficando apenas 48 horas, acabou que
a CEO, né, do X acabou pedindo, né, na manhã seguinte, aí depois do Grok ter sido desabilitado temporariamente, a CEO foi, né, anunciou sua renúncia. Então, ainda que não se tenha uma comprovação direta, né, obviamente que não vai ter da ligação dos fatos, né, é bem provável que tenha, assim, né, associação ao que aconteceu, né, porque eu entendo que o engenheiro não tinha essa intenção, talvez, de deixar o modelo de linguagem, o Grok, o agente de Ali, com um comportamento tão tóxico, tão agressivo e assumidamente até antissemita, e incorporar imagens desprezíveis da história como Hitler, né? Só que ao fazer essa alteração, né, o modelo começou a desempenhar esse tipo de comportamento. Então isso reforça também a questão da necessidade de você realizar testes, né? De como uma simples mudança de instruções pode desencadear padrões do modelo que são realmente potencialmente danosos para a sociedade, né? E é por isso que eu sempre reforço a necessidade do campo de pesquisa do alinhamento, que é você garantir, né, estudar para você visar garantir que essas tecnologias sejam utilizadas em benefício da sociedade, né? Então esse foi um ponto de reflexão, acho que bem importante, e isso quase ofuscou o lançamento do Grok 4, né, que foi também um dia depois de ser acontecido aí. E aí você teve notas da comunidade judaica, você teve várias pessoas se manifestando, né, várias comunidades ali se manifestando por conta desse comportamento realmente que é danoso e que nos traz uma reflexão de como o modelo de IA pode gerar danos psicológicos às pessoas, enfim, né? Imagine alguém a utilização de um modelo como esse para fazer bullying com outras pessoas, né? Então, realmente é algo que nos acende o alerta, né? Então, não se trata de você criar uma IA, como pensam algumas pessoas, politicamente correta, mas talvez alguns assuntos não devam ser tratados por um modelo de linguagem, né? Um modelo de inteligência artificial, né? Por serem sensíveis à humanidade e o comportamento realmente que ele possa desempenhar ali pode ser danoso e trazer danos talvez até irreparáveis, né? Não custa nada lembrar que as redes sociais, as pessoas por trás das mídias sociais muitas vezes são muito maldosas, né? E a gente já viu casos específicos de pessoas que foram que se suicidaram por conta de bullying sofrido através das mídias sociais. Então, infelizmente, é um lado negativo de como essas tecnologias podem ser utilizadas para fazer o mal, né? O mal no sentido não o mal físico, né? Mas o mal emocional por meio da propagação desse discurso de ódio. Então é por isso que eu sempre defendo que um uso de inteligência artificial deve ser sempre acompanhada de uma responsabilidade, de uma ética intrinsecamente humana. Se trata simplesmente de você explorar o melhor desempenho, ser mais eficiente, mas você garantir que aquele uso ali realmente seja benéfico e não traga prejuízos para a sociedade. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @prof. Rafael Bittencourt. Até o próximo episódio.